Bom dia a todos. A gente está dando mais alguns minutinhos assim só para o pessoal terminar de conectar. Vou me apresentar, eu sou Jorge Casara, eu sou coordenador de um dos subgrupos do Lab. Então, vamos só dar esses minutinhos aqui de tolerância e a gente já começa o seminário. A gente já tem... bom, então 10 horas e 3 minutos, já estamos chegando a 30 pessoas na espera, então acho que a gente pode começar, né, Gabriela? Sim, Casara, obrigada. Tá, joia. Bom, então, de novo, bem-vindo a todos. Meu nome é Jorge Casara, eu, junto com o Bernardo, coordenamos um subgrupo do Lab, que vocês acho que já conhecem. O Lab já é uma iniciativa que existe desde 2017, uma parceria entre a BDE, o BID, a CVM e a GIZ, uma agência de cooperação alemã, um espaço de diálogo e estudo e de divulgação de conhecimento sobre inovação, finanças sustentáveis, e a gente trabalha em diversos subgrupos. Eu convido vocês a conhecer melhor o Lab no site, e é muito fácil de achar, né? No Google, Laboratório de Inovação Financeira é o primeiro que vocês vão achar. Vocês podem conhecer melhor sobre os grupos de trabalho. A gente hoje está numa iniciativa do grupo de trabalho Fintech, no subgrupo Inovação. É um subgrupo que está produzindo muita coisa bacana. Já produzimos um estudo sobre o uso de criptoativos no mercado de valores imobiliários no ano passado. Esse é a primeira divulgação de um novo estudo, e muitos mais aí por vir, como finanças descentralizadas e outras coisas. Aqui hoje a gente vai falar da iniciativa sobre o uso de DLTs e finanças descentralizadas, identidade digital soberana, principalmente, e que é um tema fascinante. Eu li o documento está excelente, e já, principalmente para a gente que trabalha em órgãos reguladores ou no setor oficial de modo geral, já suscita muito questionamento, né? Eu lembro que quando surgiu o blockchain lá, muito tempo atrás, o setor oficial começou a discutir o seu papel nesse desenvolvimento. A gente ficava pensando qual é a melhor atitude para o setor oficial, né? Proibir, ou fomentar, ou esperar para ver? E naquele momento a grande maioria das jurisdições escolheu uma atitude de esperar para ver, entender exatamente como que era a tecnologia. Me parece que foi acertado, obviamente. E só que a gente está falando agora de identidade digital, uma coisa que me parece que chama mais a presença, né, do setor oficial.
E isso já me coloca, para não me estender muito na apresentação, já me coloca aqui, e eu quero passar o mais rápido possível para os panelistas, para ouvir deles e não de mim, o que está acontecendo aqui nessa área. Mas eu já coloco aqui duas perguntas de antemão para eles, né? Que de repente eles podiam comentar para a gente. Duas coisas que eu tenho curiosidade, né? Tipo, se a gente falar do estado da arte da tecnologia, o estado da arte que eu estou falando seria o desenvolvimento dos protocolos e softwares, etc., e o conhecimento que a gente tem de riscos operacionais. Será que a gente já pode dizer que, falando de ideia digital soberana, o desafio hoje já é mais jurídico do que técnico? E uma segunda pergunta que eu estou super curioso de ouvir deles qual que é o papel do setor oficial, então? Ele vai ter que ser mais proativo, provavelmente, né? E já existe alguma autoridade designada no Brasil para liderar esse processo? De repente, comentar um pouquinho do papel do ICP Brasil nesse arranjo. E vou passar a palavra, então, para o Bernardo e espero ouvir dos panelistas e esperando também muitas perguntas aqui de quem está ouvindo a gente. Obrigado e bom workshop a todos. Obrigado, Casara. Obrigado, meus amigos. Prazer estar aqui hoje, conversar. Essa frente é uma das frentes mais importantes da nosso trabalho, né? Foi a primeira a ter aí o trabalho realizado, né? Quase já finalizado, né? Então, agradecer aqui a líder também dessa frente, Paloma, prazer estarmos juntos. E, meus amigos, o meu papel aqui hoje, como o Jorge colocou, é trazer um pouco o motivo, né, de nós estarmos explorando assuntos como esse. E, basicamente, quando a gente explora esses assuntos, né, quando a gente olha finanças descentralizadas, o porquê que é importante, por que a gente pensa como sendo um bom material de suporte, tanto de infraestrutura de mercado, quanto de identidade digital, nós nos deparamos com esse quadro aqui quando nós falamos Brasil. Hoje, 5% dos brasileiros já realizaram alguma operação com cripto, mais do que o mercado registrado na B3. Então, na B3, 3% da população realizou alguma operação em cripto. Aqui, 10,2 milhões de pessoas já realizaram operações com cripto. E por que desse motivo, né, dessa diferença entre o mercado registrado B3 e o mercado cripto? Bom, as pessoas têm fácil adoção com cripto. As pessoas conseguem entender o seu funcionamento e utilizá-las ali no dia a dia. Bom, um dado que preocupa e que continua preocupando, né, que a desigualdade entre investidores, entre homens e mulheres, no mundo cripto não é diferente, continua de forma bem acentuada, onde 82% do público dos investidores, das pessoas que operaram cripto em 2022, eram homens, enquanto 18% eram mulheres. Pode passar, por favor. Bom, e quando a gente fala do mercado brasileiro, né, a gente está falando de um mercado que em 2 anos, 3 anos, movimentou R$500 bilhão, né? A gente está falando de um mercado que gera por ano 10 mil postos de trabalho. Nós estamos falando de um mercado que já arrecada R$500 bilhão por ano, né, que já possui aqui 10,2 milhões de clientes. De forma comparativa, seria o equivalente em 2 em cada 40 pessoas. Esse é o público que tem ali olhado, que tem trabalhado e tem operado cripto de uma certa forma. Muito vem se falando sobre cripto, né? Sobre cripto ano passado sofreu uma baixa, cripto estava no seu inverno, né? Muitas matérias falaram sobre isso, algumas até decretando o fim da criptoeconomia, mas a gente observa que apesar da queda de 25% que nós temos um crescimento em número de CNPJs, no número de 403%. Bom, isso quer dizer que as empresas estão entrando, as empresas estão construindo, assim como a quantidade de clientes aumentou. Pode passar, por favor? E quando nós falamos em número de CPFs, de pessoas, né, a linha cinza é a linha de 2021, enquanto a linha azul é de 2022. Observe que existe um crescente, realmente, quantidade de clientes entrando, né, e operando. Esta tendência para este ano é permanecer esta tendência, né, esse aumento. E quando nós olhamos as empresas, pode passar, por favor?
nós vemos o mesmo crescimento de forma mais acentuada. Então, hoje, nós temos realmente muitas empresas entrando e operando. Então, o momento é muito oportuno para nós discutirmos esta mudança, esta evolução, esta quebra do paradigma em relação a tudo que é finanças descentralizadas e, principalmente, quando nós olhamos aqui identidade digital. Bom, acho que é isso. Era essa a minha pequena introdução dos motivos que nós estamos olhando. Casara, muito obrigado, meu amigo, por ter passado a palavra. Um prazer estar aqui no Lab contigo. Paloma, prazer estar aqui contigo também no Lab. A palavra é tua. Muito obrigada, pessoal. Bom dia para todo mundo. Obrigada pela oportunidade, Casara, Bernardo, pela confiança e pela galerinha que ajudou bastante na escrita do paper. Aqui a gente quer primeiro mostrar para vocês a estrutura do paper, para instigar a galera também a baixar o documento, ler. A gente tentou fazer basicamente um pupurri, um apanhado do que é a identidade digital, o que é uma identidade digital autossoberana, quais são os princípios dessa identidade digital, principais iniciativas que a gente pesquisou, tanto locais quanto fora. E para finalizar, a gente traz assim, quais são os principais desafios e oportunidades, aonde a gente consegue atacar, até para a gente conseguir sugerir casos de uso, por exemplo, poderiam ser explorados dentro do nosso mercado. Vai lá, Gabi. Então, primeiro, na nossa introdução, a gente tenta puxar um pouco por que esse assunto é importante. A gente pegou alguns estudos, hoje vou trazer acho que uns 2 ou 3 slides de um estudo da McKinsey sobre o poder de identificação digital. Nesse estudo, eles chegaram à conclusão que a gente consegue, em até 2030, em alguns anos, soluções de identidade digital, elas podem criar um valor de, em média, 6% do PIB em economias emergentes. E em economias emergentes, a maior parte desse valor pode ser atingido usando soluções simples de identidade digital básica, que a gente chama funcionalidades essenciais, como seu nome, seu endereço, seu documento de identificação, sem credenciais muito arrojadas. Só o básico já tem esse poder de liberar a economia. Pode ir, Gabi. Trazer valor para a economia. E como que esse valor pode ser trazido? Eles identificaram alguns tipos de caso, mais de 100 tipos de caso de uso, com base em diferentes interações entre diferentes agentes. Quem são esses agentes? Podem ser consumidores interagindo com um provedor de serviço, seja privado, seja público. Trabalhadores interagindo com seus empregadores. Microempresas interagindo com seus consumidores. Prestadores de bens e serviços também interagindo com contribuintes e beneficiários. O engajamento civil eles trazem esse conceito de população civicamente ativa, ou seja, você poder usar sua identidade digital para votar em certos temas, certos plebiscitos, por exemplo. E detentores de ativos com provedores de serviços financeiros, por exemplo. Então, assim, os maiores fontes de valor para a instituição que eles identificaram nesse estudo foi economia de custo com processos, redução de fraude, possível aumento de venda de bens e serviços, produtividade do trabalho e até receita tributária, por conta de você começar a ter mais eficiência no momento de cruzar bases, etc. E para indivíduo, o aumento do acesso ou do uso de serviço financeiro, melhor acesso, melhor condições de acesso a emprego, aumento de produtividade agrícola, eles colocaram também, é bem interessante, e economia de tempo, basicamente, assim. Todo o seu processo de identificação seria muito mais rápido usando essas soluções de identidade digital para você compartilhar suas informações, determinadas informações com determinados agentes. Pode ir, Gabi. Tá bem rapidinho. Além disso, o ID também, identidade digital também pode ser uma ferramenta para potencializar o acesso ao serviço financeiro em economias emergentes. No estudo, eles trouxeram 3 principais razões para o baixo acesso a serviços financeiros. Então, seria a falta de documentos necessários, você tem que coletar diversos documentos para conseguir ter acesso àquela instituição. Instituições muito distantes, então, se você tem um processo digital, seria mais fácil. Ou serviços financeiros muito, muito caros. Um serviço que eles consideram muito caros. Essa
Foi isso que apareceu no estudo da McKinsey em entrevistas com usuários também. Pode ir, Gabi. Ai. Então, o que é uma identidade digital autossoberana? Além de ser uma identidade que ela é na sua forma digital, a ideia é que o usuário ele seja central na administração da sua identidade. Então, essas soluções elas devem permitir que o cliente crie, controle e use a sua própria identidade sem depender de uma única autoridade certificadora. Ele deveria ser possível para esse cliente portar a sua identidade. As soluções em DLT, que são as tecnologias de registro distribuído, elas já podem utilizar essa tecnologia para emissão de credencial verificável, já é algo que a tecnologia permite. Então, agora faz parte do nosso trabalho explorar como usar a tecnologia, em que situações e de que forma. Pode ir, Gabi. É esse o diferencial que a gente comentou na identidade digital soberana. O cliente tem que ser central na administração, não deve depender de uma única entidade centralizadora. Então, durante a nossa pesquisa, a gente também identificou um desses princípios que eles chamam de neutralidade. Isso é permitir ou até exigir que as organizações aceitem qualquer identidade digital que seja comprovada e verificada, sem necessariamente favorecer a solução de identidade digital que ela possui. Então, por exemplo, a gente pode avançar para uma economia baseada em identidade digital, mas se cada instituição tiver sua solução, sua carteira, sua ID Wallet e quiser que o cliente use a sua ID Wallet não aceitar do outro, eu não estou gerando aquela eficiência que era prometida, que é você fazer aquele processo uma única vez, poder portar e usar os seus dados para se conectar com diferentes serviços. Esse é o princípio da neutralidade. Pode ir, Gabi. Quais são as principais características? Privacidade. Essas soluções elas já têm que ser desenhadas com privacy by design no seu coração. Governança, que a gente vai entrar nisso também, que acho que ajuda a puxar um pouco da resposta de uma das perguntas que o Casara fez no começo, que hoje o desafio é mais tecnológico, ele é mais jurídico, ele pode ser jurídico, mas ele também é de governança, que é quem pode emitir uma credencial, quem pode falar que o meu nome é de fato Paloma, quem pode confirmar que o meu documento de fato é aquele número, que eu moro onde eu disse que eu moro. E a autossoberana, que é a ausência da autoridade central, usuário na gestão dos seus dados. Então a gente vai caminhando de identidade para identidade digital, para identidade digital autossoberana. A gente trouxe no paper todo esse embasamento para poder ajudar antes da gente entrar em discussões mais profundas, a gente tem que entender o básico, né? Eu acho que é um pouco disso. Pode ir, Gabi. Pessoal. Os princípios. Aqui a gente tentei colocar eles em caixinhas, conforme eles mais se assemelham. Então, primeiro, ela tem que existir, aquela credencial ela tem que existir. Tem as questões de controle, acesso e transparência. Eu tenho que ter consentimento. Preciso do consentimento para poder compartilhar aquelas informações. Minimização de informações. Então, por exemplo, se eu quero comprar uma bebida no bar, eu tenho que provar que eu sou maior que 18. Eu não preciso compartilhar o meu histórico inteiro, a cidade onde eu nasci, várias coisas. Eu só falo minha data de nascimento e está ótimo. E proteção das minhas informações. Além disso, a persistência. O meu nome ele vai continuar sendo meu nome até que eu mude. Então, se eu portei a minha credencial de um provedor de serviço para outro, a informação tem que ser persistente. Portabilidade e interoperabilidade. Esses são os principais princípios da identidade digital autossoberana para ela conseguir trazer aquela eficiência de mercado que a gente almeja. Pode seguir. Aqui vem o diamante da confiança, que quem trouxe foi o pessoal do CPQD, que ajudou muito a gente nesse trabalho. Antes a gente trabalhava mais num triângulo, onde você tem o detentor da identidade digital, os emissores dessas credenciais e os verificadores dessas credenciais. Mas no diamante da confiança entra a figura do governante. É o governante que também ajuda a responder uma das perguntas que o Casara fez no começo, que é quem que pode emitir essas credenciais? Que credenciais que esse emissor pode emitir? Faz sentido
a empresa que eu contrato como para fornecer luz e água emitir um certificado do meu endereço? Faz, porque eles têm informação de onde eu moro, mas faz sentido eles emitirem uma credencial falando da minha renda? Talvez não seja esse emissor para falar da minha renda, seja o meu banco. Quem que vai definir tudo isso? Aí que entra o papel de um governante da rede. Então, identidade digital autossoberana, descentralizada, mas de forma organizada. Acho que é isso, pessoal. Pode seguir. Aqui eu chamo a Teca do CPQD para contar um pouquinho das iniciativas internacionais e nacionais que a gente pesquisou, né, Teca? Bom dia, Paloma. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, o pessoal do Lab. Pois é, esse pedaço das iniciativas internacionais é tão interessante que, além desse resumo do que colocamos no documento, a gente vai ver mais alguns slides das coisas que estão rolando agora, né? Mas muito importante falar que toda essa interoperabilidade vai poder ser, vai existir porque os protocolos estão convergindo e as organizações internacionais também, especialmente na Europa. Mas, antes disso, a Hyperledger Foundation, que é talvez a fundação mais importante aí de iniciativas de ledger descentralizado, né? que congrega muitos das grandes companhias de tecnologia, o CPQD faz parte também, e está dentro da Linux Foundation, é uma grande incentivadora da identidade autossoberana, vários dos protocolos que estão tornando possível essa visão. Uma outra organização, a DIF, Decentralized Identity Foundation, que nós do CPQD também participamos, é bastante interessante porque ela está criando esquemas. Um dos grandes sponsors é a Microsoft, que também tem uma iniciativa de identidade soberana na sua prateleira de produtos e na sua estratégia de identidade. A coisa mais básica também está dentro do W3C, que é a Organização de Padrões da Web, né, que todos conhecemos, que criou esse padrão dos identificadores descentralizados, em cima dos quais essa identidade autossoberana como um conceito está focada, está utilizando, né? E as credenciais verificáveis que estão em cima do DIF. Depois a gente tem uma série de outras iniciativas, uma que vale a pena falar, esse Trust Over IP Foundation, que também está ligado à Linux Foundation, à fundação do Linux, né? Que discute essa questão da governança. Alguns dos fóruns mais interessantes que estão construindo documentos sobre governança estão hoje participando desse Trust Over IP, todo o a iniciativa dessa nova fundação ligada também à Linux Foundation, que vai discutir quem é a raiz, né? Hoje a raiz da confiança dos certificados digitais está nos browsers, está nos sistemas operacionais. Essa fundação Trust Over IP está discutindo isso do ponto de vista da governança e também apontando para protocolos. Na Europa, essa iniciativa aí de infraestrutura de blockchain, esse Lab, também produziu muito software livre, muita documentação, tudo em cima de identidade soberana, e agora está na discussão que a gente vai ver no próximo slide lá com a Comissão Europeia, de se precisa ou não de um blockchain para as wallets europeias. A Sovrin é uma rede internacional, talvez uma das primeiras, 100% no ar nos últimos 3 anos. O CPQD participa do comitê de governança, né, da Sovrin. É uma rede que se pretende mundial, de custo muito baixo, em cima dos padrões de identidade soberana, utiliza IND, que é um dos protocolos dentro do Hyperledger, também utiliza os protocolos da DIF, do W3C. A LACTIN é uma iniciativa do Banco Internacional de Desenvolvimento, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que está focado em fazer uma rede para a América Latina.
O Fernando Marino vai falar mais da RNP, que tem o testbed de identidade distribuída, né? A Rede Nacional de Pesquisa, o embrião da internet no Brasil. Credit Union Member Pass também uma iniciativa nos Estados Unidos e no Canadá, das várias credit unions emitindo credenciais verificáveis em cima do paradigma da identidade soberana. British Columbia, talvez a mais avançada organização governamental, né, do estado da British Columbia, no Canadá, tem uma série de projetos e casos de uso com credenciais verificáveis e software open source, que é utilizado no mundo todo. Algumas das iniciativas mais avançadas foram produzidas por eles. A ID Union, a gente vai ver também num slide próximo, na Alemanha, um consórcio, um dos 4 grandes consórcios que explora a ideia de identidade soberana. Open Wallet Foundation foi criada o ano passado, reunindo também o establishment aí dos especialistas e das organizações que estão apostando na identidade descentralizada, na identidade soberana, e pretende fornecer elementos, recursos, software, para que a gente não fique dependendo das wallets do Google, do Apple, das Big Techs, que já estão aí, né, querendo unificar as credenciais, as identidades. A gente vai falar mais, o Fernando vai falar mais das iniciativas nacionais no próximo slide. Temos mais um slide, por favor, Gabi. Então, esse é uma coisa muito recente, esse é um timeline, né, um cronograma do que está acontecendo na Europa. No final do ano passado, eles terminaram uma série de desenvolvimentos de open source financiados pela Comissão Europeia para construir uma nova infraestrutura de identidade para a Europa. Em 2014, eles lançaram o eIDAS, né, que é os serviços, né, os serviços de aplicação em cima de identidade digital, mas não deu muito certo porque cada país já tinha seu certificado digital, já tinha suas estruturas e não estava em cima de um paradigma anterior, que é o mesmo paradigma que temos no Brasil, da ICP Brasil, que funciona, que tem muitos méritos, mas que não alcançou a completa interoperabilidade, seja transfronteiras, seja nas aplicações para pessoas físicas, né? Então, agora, em 2023, estão acontecendo uma série de eventos importantes. O primeiro deles foi o lançamento de um framework, né, um framework, um arcabouço, né, de referência, uma arquitetura de referência, que é esse ARF, que vai nortear o desenvolvimento de uma carteira europeia, que não vai ser única, cada país vai ter o seu. A gente vai ver mais que eles também contrataram alguém para fazer um primeiro modelo, mas que vai estar usando protocolos que vão torná-las interoperáveis e vão reutilizar muito do que já foi construído de identidade em cada país. Depois, no segundo semestre, eles vão lançar isso que eles chamam de LSP, Use Cases Piloting, que são pilotos de vários casos de uso, são Large Scale Pilots, pilotos em grande escala, múltiplos países, desse conceito de identidade soberana, utilizando esses protocolos, e lá para 2024 eles pretendem a implantação da carteira europeia, né, da European Union Digital Identity. Tem toda uma discussão se vai ter um identificador único para a Europa inteira ou não, se vai ter blockchain ou não, isso tudo está acontecendo agora em 2023. Próximo slide, por favor, Gabi. Aqui a gente tem os 4 projetos que estão acontecendo na Alemanha. Por que a Alemanha é interessante para a gente, além da gente ter o GIZ aqui no Lab, né? Porque a Alemanha, de alguma maneira, foi uma referência para a ICP Brasil, ainda é uma referência, o nível de segurança é altíssimo, e também a adoção não foi tão grande, mas eles agora estão evoluindo e tem esses 4 grandes projetos, 4 grandes pilotos em regiões diferentes da Alemanha. O mais conhecido é esse ID Union, que usa as mesmas tecnologias que a gente está falando aqui da Indy, do Hyperledger, da British Columbia, né, que se focou em cases voltados para organizações e para a Associação Europeia. Os outros pilotos estão focados em outros casos de uso. Vocês têm aí o link para dar
para ir mais fundo nisso. Vamos para o próximo slide? Acho que é o último. Esse case é bem interessante porque a União Europeia, quando terminou os esforços dos mais de 35 projetos de produção de wallets, de casos de uso focados em identidade soberana, lançou um edital e contratou um consórcio, esse NoBid. Esse NoBid é uma das organizações, talvez a principal deles, é um consórcio lá do norte da Europa, que já usa uma identificação chamada Bank ID, muito bem sucedida, que começou como PKI, né, como ICP, como certificado digital, e evoluiu para credenciais verificáveis, e eles estão responsáveis, eles ganharam a concorrência e tem mais de 60 participantes nesse consórcio, que vão produzir uma wallet, uma digital wallet de identidade para a Europa, um modelo, né, mais focado em payments. Outras organizações foram contratadas também para produzir wallets com outros casos de uso. Então, essa talvez seja a mais interessante para a gente perseguir, considerando que no Brasil a gente tem experiência similar, seja com o PKI, com certificados digitais, seja com pagamentos com o Pix, e estamos aqui discutindo o que, e dentro do próprio documento vocês vão achar também uma referência a um dos cases internacionais muito interessantes, que é a Glice, que é uma iniciativa do G20 e que pretende ter uma credencial verificável para uso empresarial a nível planetário. É isso. Muito obrigada, Teca. Depois de toda essa aula sobre iniciativas ao redor do mundo que a Teca deu para a gente, nesse paper inicial, a gente optou por mais fazer provocações, que nem a gente falou no começo, assim, quais são os desafios, quais são as oportunidades, e deixar como sugestão um possível de caso de uso bem simples, para ser mais assim, pensando num piloto. Vamos começar com humildade, que seria o KYC simplificado. Hoje, você pensa assim, o processo de Know Your Client, ele tem que ser feito por todas as instituições do sistema financeiro, você precisa pedir uma série de documentos dos clientes, eles têm que passar por esse processo toda vez que eles querem ter relação com alguma instituição diferente. Dá para a gente fazer isso de uma forma mais eficiente? Dá para uma instituição que já fez todas aquelas verificações emitir determinadas credenciais em uma rede e as demais, e esse compartilhamento ser feito usando a tecnologia DLT, usando essas ID Wallets? Tem como? A resposta é sim, tem como, mas o desafio é a governança. Quem emite, quem confia, quem verifica, e sempre respeitando os princípios que a gente passou de privacidade, consentimento e etc. Para PJ, ainda tem... A gente tem as soluções de identidade digital para pessoa física, e para PJ, o interessante é você pode ter um conjunto. Você tem a identidade da pessoa jurídica, a organização pessoa jurídica, e pessoas que podem responder por ela, por aquela pessoa jurídica, com diferentes tipos de poderes. E isso tudo a gente consegue organizar por meio de credenciais, a tecnologia já atende a uma discussão mais regulatória e jurídica, possivelmente, de como organizar essa governança. Com isso, acho que a gente acaba a parte principal do paper, esse é o conteúdo do paper, e agora a gente entra com o Fernando Marino e com o Courtney para apresentar casos de uso. Certo, Marino? Certo, Paloma. Muito obrigado, Paloma. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, vou falar um pouquinho sobre os cases do CPQD. Eu quis pegar um pouco aqui do histórico, né, da nossa atuação dentro do setor financeiro, tá? Nós temos alguns outros cases, né? Um case interessante no agronegócio, onde nós temos 4.000 produtores rurais que estão utilizando o conceito de identidade digital descentralizada para gerar provas sobre o local, né, de onde os produtos desses agricultores estão sendo feitos, criados, né, e também na área de educação e saúde, com 2 startups que estão utilizando a tecnologia do CPQD para ir ao mercado ali com soluções para comprovante de prescrições eletrônicas, né, de medicamentos, e também para diplomas, tá, escolares. Mas olhando aqui um pouco de histórico, gente, do setor financeiro,
Bom, os estudos mais profundos sobre o conceito de identidade digital autossoberana, ainda descentralizada aqui no CPQD, ela se iniciou em 2018, tá? Sobre as possíveis aplicações. E a primeira prova de conceito que nós fizemos foi no Laboratório de Inovação Financeira Tecnológico, né, Nasdaq, com o Banco Central, o LIFT, em 2019, junto com a R3 Corda, para a gente validar ainda muito a tecnologia. Tá? Então, aquela época era uma época que a gente estava muito curioso para ver a aplicação dos identificadores descentralizados, das credenciais verificáveis, você ter as âncoras disso tudo plugado numa rede blockchain, para quem está emitindo essas informações. Então, eram dúvidas muito técnicas que nós tínhamos na época, e nós fizemos ali um projeto chamado FinID, onde nós tínhamos um emissor, tá, de uma identidade financeira para o cidadão. O cidadão, mediante aquela identidade financeira, ele conseguia abrir contas, aprovar transações, fazer autenticações com as instituições financeiras. Tá? Então, a gente foi muito focado aqui na questão do reuso, né, dessa credencial. Então, eu fiz o processo de onboarding, passei por biometria, por todo o QIC, né, que a Paloma falou, mas eu passei por isso uma vez. E a partir dessa identidade forte, a prova de fraude, eu vou conseguir criar minhas contas nas instituições financeiras, né, com um clique. Era essa a proposta aqui, mas ainda muito com o olhar de nós testarmos a tecnologia. Tá? Esse era o panorama de 2019. Agora, o próximo slide, a gente vai ver a iniciativa de 2020, né, que já foi a utilização do conceito de identidade digital descentralizada no Open Banking. Tá? Em que sentido? No sentido de você usar uma identidade conhecida por múltiplas organizações financeiras para você autorizar o acesso às suas informações de uma autoridade financeira para outra, tá? Simplificando um pouco o processo, né, que hoje geralmente você fala para uma instituição pegar os seus dados na outra, e na outra você autoriza o acesso, né? Por quê? Porque essa identidade está num silo entre essas instituições financeiras, né? Elas não reconhecem a identidade de uma da outra, né? A partir do momento que você tem uma credencial verificável, que ela é reutilizável, né, e ela é conhecida, né, e confiável por essas outras instituições, você consegue simplificar esse processo no Open Bank, né? Nós fizemos esse projeto junto com a BBC e com a CIP, tá? Olhando de lado de tecnologia, e aí a R3 Corda foi interessante que a gente usou duas blockchains. Nós acabamos usando a Hyperledger Indy para a identidade digital descentralizada, e usamos a Corda para fazer o registro dos consentimentos que eram assinados criptograficamente ali pela carteira digital da identidade descentralizada, né, para poder ver esse consentimento entre os bancos, né? Então, aqui já começou a colocar casos de uso, começamos a brincar com a formação de ecossistemas, colocando bancos, etc., mas nós não estávamos lidando com dados reais, tá? Nós estamos indo muito no cenário de POC, de validação, de conceito, ainda com dúvidas tecnológicas, vendo a viabilidade disso, os resultados foram muito positivos. O outro case que eu trouxe, um mais recente, de 2022, pode passar o slide, por favor, foi dentro do Lift Challenge do Real Digital, tá? E aqui foi muito interessante, porque dentro do Delivery versus Payments, né? Muitas vezes, para você processar uma transação, para você, dentro do próprio contrato inteligente, para você liberar um pagamento, você tem que ter acesso a algumas informações, né? Paloma falou sobre a questão de maioridade, né? Gente, daqui a pouco vão ter que comprovar a maioridade para comprar, por exemplo, bebida alcoólica de forma online. Vamos ter que comprovar que nós temos um registro de químico para comprar determinados itens, etc., né? E você, para garantir essa transação, tem informações que você não vai encontrar lá na carteira registrada no blockchain, onde estão os criptoativos, que é só um hash criptográfico. Tem informações sobre a identidade das pessoas jurídicas e físicas que precisam ser compartilhadas, mas que não podem estar numa ledger por razões óbvias, né? E foi muito interessante ver isso acontecendo, né? E nesse caso, a gente usou o conceito da credencial financeira até para abrir ali uma conta, mas o que foi interessante aqui é que a gente já saiu do conceito de POC e nós conseguimos ir para o piloto, tá?
Por quê? Porque o ecossistema aqui já não foi mais simulado. Nós tínhamos um parceiro, né, que é a ClearSale, nesse projeto. A ClearSale emitindo credenciais verificáveis, né? Então, ela tinha todo o processo de onboard, atestar que aquela pessoa era ela, e emitia ali a credencial com os dados para o cidadão. E o mercado Bitcoin abrindo uma conta, né, para você ter ali os casos de uso de real digital para compra e venda de criptoativos, usando essa credencial da ClearSale, verificando ela. E ele mesmo, o mercado Bitcoin, emitiu uma outra credencial, falando que, olha, esse cidadão, ele é o proprietário de tais carteiras que estão em custódia aqui com a Bitrust, com o mercado Bitcoin. Então, foi um caso de uso muito interessante, porque aqui já não estava mais em pauta tanto a questão da tecnologia, sabe? Já foi muito mais um teste sobre um ecossistema, emissores reais, dados reais, sendo emitidos e consumidos por uma instituição financeira, tá? Que foi o mercado Bitcoin. Então, foi muito interessante esse projeto que nós fizemos aí no Lift Change do Real Digital, e gerou até desdobramentos, né? Como já é público, a ClearSale está emitindo credenciais verificáveis utilizando o CPQD-ID. Ela se posicionou como uma emissora, né? Uma vez que ela tem muitas informações, 98% dos CPFs dos cidadãos brasileiros em algum momento passaram lá pela ClearSale, então ela tem esse role, né, de emitir algumas informações sobre nós, né? E aí também a gente viu a questão da interoperabilidade nesse caso de uso, que foi bem interessante, que foi bem ao encontro do que o Jorge colocou no início, que é a questão não mais técnica, né, mas a questão da confiança. Então, eventualmente, você está em um determinado ecossistema, você consegue, os padrões W3C, os identificadores descentralizados, etc., eles já conseguem fazer com que um outro verificador, por exemplo, de um ecossistema distante, consiga receber essas credenciais. Mas só que tem que garantir que a governança desse ecossistema, porque haverão vários ecossistemas, a gente não, nesse momento a gente não tem um ecossistema único que vai conseguir governar todas as iniciativas de identidade descentralizada, né? A gente não vê esse movimento tão forte aqui no Brasil, tão pouco nos Estados Unidos, mais orquestrado lá na própria Europa, né? Mas como que você garante que a governança daquele ecossistema, de onde está vindo aquela identidade, ele é confiável o suficiente para que você possa receber essa informação validada no teu ecossistema? Aí que entram iniciativas como o Trust Over Interoperability, né? Que está olhando ali para a questão das governanças, falando o que as governanças precisam minimamente fazer para que você consiga estabelecer a confiança entre essas bolhas, entre esses ecossistemas, e que as pessoas consigam, então, carregar informações de um ecossistema para outro, né? Da saúde para o financeiro, do financeiro para a saúde, para a educação, e por aí vai, tá? Então, foi bem interessante esse projeto, que já exercitou bastante esses conceitos, que vão além da questão técnica, e já entra no âmbito regulatório, de governança e jurídico, ok? É isso. Agora a gente chama o Courtney para contar os casos dele, né, Courtney? Isso. Bom dia a todos, muito obrigado. Eu vou correr um pouco aqui em função do tempo. Pode passar o próximo slide, por favor? Basicamente, nós da Vonaut somos uma subsidiária da Accenture e, como estruturadores de mercado, são dos cases que a gente mais estuda, né? A gente vem do mundo tradicional, como eu costumo dizer, de identidade física, então, desde controle de passaportes físicos, né, emissões de RGs mundo afora, a gente tem bastante case. Pode passar, por favor? Basicamente, além disso, e eu também não vou me detalhar aqui, a gente tem contribuído com os fóruns de desenvolvimento disso, feito uma série de estudos que também estão públicos. Próximo. E, por conta disso, a gente tem uma série de assets e aceleradores, né? E aí, o que são esses assets? Eles são fundo de trabalho para nossos clientes, mas também dos nossos projetos no que a gente chama de industry bodies, ou seja, nos grupos que estão definindo isso. Eu acho que todos nós aqui estamos trabalhando com toda essa colaboração, porque absolutamente isso é um problema
que envolve os cidadãos, as empresas e os governos do mundo todos ao mesmo tempo, né? A gente tem visto nos últimos 5 anos essas issues. Próximo, por favor. E aí, por conta desse trabalho, a gente tem um grande acelerador, que a gente usa em 3 grandes mundos, né? No mundo de empresas, uma boa parte do que a gente está falando aqui também é usado dentro de organizações, para governos, e agora, mais recentemente, a gente tem visto o uso disso em formas de redes, que juntam essas 3 coisas para diversas finalidades. Próximo. Um dos frutos desse trabalho, a Teca, nossa mestra suprema, já deu bastante aula sobre isso, mas é que a gente tem, em conjunto com todos esses boards, uma série de coisas que a gente chama de business capabilities. E a gente tem conseguido, ao longo dos últimos 10 anos, conversando com players da indústria, com o próprio CPQD, identificar o que são essas capabilities e transformá-las de alguma forma em conhecimento embarcado, seja nos softwares open source, né, como o Indy, nós somos um dos fundadores do Hyperledger, ou coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente da Open Wallet Foundation. Mas esse tipo de conhecimento transportado para a forma de open source também vira case e fica disponível para o mercado para que todos possam usar. Próximo. Mais recentemente, no final do ano passado, a gente teve boas discussões e isso se materializou esse ano. Talvez das iniciativas mais importantes de todo esse conjunto de coisas que a gente tem feito é o que a gente está chamando de Open Wallet Foundation. Nós somos os primeiros sponsors disso, junto com a Visa e outros grandes players que estão no mercado, e o objetivo é consolidar todo esse conhecimento no que a gente chama de walleting, que é você ter toda essa discussão que a gente está tendo aqui de uma maneira, novamente, open source, baseada em casos e principalmente interoperável. Então, hoje a gente está tentando, como tudo, né, que lida com o standard, criar o standard que una os standards, e essa talvez seja a nossa iniciativa mais divertida. Pode passar para o próximo. Em cima disso, a gente tem trabalhado, né, e aí a Microsoft é um dos outros sócios da Nomad, a gente tem trabalhado muito em conjunto com o laboratório, numa linha de produtos, né, de Decentralized Identity, chamada ION, e aí neste produto e nessa linha a gente consolida uma série dessas nossas iniciativas e desses nossos conhecimentos. Pode passar para o próximo. A gente tem, como eu falei, vários cases, mas eu queria trazer só 2 aqui, que são pilotos razoavelmente recentes e tem muito a ver com a nossa vida aqui no Brasil, né? Principalmente a questão das definições do piloto do Real Digital, onde a gente teve a definição clara de um mundo ligado ao padrão EVM, e nesse protótipo especificamente, eu infelizmente não posso falar o nome do cliente, a gente está pilotando já tem mais ou menos 2 anos como fazer o banco ser o grande portador do direito, né, de identidade de seus clientes, até por outras questões de sigilo e garantia que o banco tem que ter, a gente acabou juntando tudo que já vem de validação, como Know Your Customer, tratamentos de anti-money laundering, Know Your Business, né, que é um problema muito grande, principalmente para as pequenas e médias empresas, quando vão receber crédito, e a gente está pilotando tudo isso no que a gente está chamando de, não de identidade, mas de identidade, qualificação e um pouco mais importante, dentro do profiling de um endorsement, que seria um proof of, mais ou menos, um proof of idoneity dessa pequena empresa. Isso tem mostrado, pelo menos no que a gente está pilotando, que diminui a questão de complexidade para risco, e, consequentemente, as pequenas empresas passam a ter mais acesso a crédito numa condição mais favorável. Até impulso, né? Você juntar várias pequenas empresas para conseguir um acesso a crédito em conjunto, que era um problema, porque você não conseguia juntar todas elas, isso tem sido bastante interessante. Então, esse é um dos cases que eu escolhi para trazer para aqui. Próximo. E também, para não ocupar muito tempo, a gente está fazendo uma outra coisa, aí já muito mais a ver com o nosso momento atual, né? Uma versão privada do Ethereum. A gente mais ou menos está conseguindo fazer uma identidade um pouco diferenciada, porque ela já tem a ver com a questão do mercado de seguros, e o mercado de seguros ele tem um programa de milhagem ao contrário, né? Quanto mais você está provando
que você não oferece risco para o atuário, mais benefício você ganha, isso se reflete dentro do custeio do seu seguro. Então, basicamente, esse case se reflete em relação a isso. Na etapa posterior, uma vez que eu passo por toda aquela outra etapa de identidade, qualificação, verificação, etc., aqui eu começo a botar o que a gente chama de atributos extras em cima da identidade, que para nós estão no contexto, né, de identificação e qualificação, e estendendo isso para uma outra derivada, que não tem nada a ver com a identidade, mas é o primeiro caso de uso, que é pricing diferenciado. E aí o fato desse case que é bastante interessante é que ele já é em cima de um mundo EVM compatible, também é piloto, já está sendo rodado há menos tempo, há uns 8 meses, e nesse caso específico o que a gente está tentando ver é uma questão de escalabilidade versus complexidade de regras. O mercado americano tem uma coisa muito sui generis, que cada estado tem uma legislação específica de seguros. Então, a base da regra de negócio é a mesma, mas a implementação dela depende de legislação local. Então, lá é como se uma seguradora nacional tivesse 55 seguradoras dentro dela. E isso está sendo o teste de como a gente construiu uma base de smart contracts e regras específicas para cada uma dessas legislações, usando a mesma base de identidade. E, basicamente, próximo, por favor. Dentro desse contexto todo que a gente já viu aqui, eu não quis me estender muito, mas a gente tem um case também de governo, aqui já usando o Hyperledger Indy. Então, basicamente, esse case já é em produção, e aqui é uma prova direta, né, de governo, é mais ou menos um credit scoring, e isso viabiliza com que fornecedores possam se comprovar ao governo que eles são idôneos, e uma série de coisas assim. Mais ou menos o que a gente tem no nosso governo brasileiro, mas de uma maneira mais distribuída, e foi vendido como um serviço do governo aos seus cidadãos. Então, esses 3 casos, a gente tentou mostrar que a parte técnica e pesada de identidade, ela já é mais ou menos resolvida no mercado. Acho que o Fernando e a Teca, que são especialistas no assunto, né, ultra especialistas, eles podem atestar melhor do que eu, e a exploração de casos de uso é o que começa a dar hoje mais velocidade, mais substância no mercado. E quando a gente faz um caso de uso em um determinado local do globo, a gente consegue trazer para a nossa realidade de uma maneira mais fácil. Era isso, gente. Muitíssimo obrigado, né, pelo convite, por estar há 5 anos aqui no Lab, né? Parabéns a Paloma pela condição desse grupo de trabalho, por essa redação, e ao Casara, que é o nosso sponsor aqui. Eu que agradeço a vocês todos. Parabéns especial ao Paloma, que conduziu todo esse trabalho também. E foi um prazer. Eu acho que esse é o segundo, né, de muitos, pelo menos no nosso grupo, mas muitos outros vão vir. E a gente conta com a colaboração. Estou vendo aqui que está assistindo a gente um monte de colegas nossos do subgrupo, né? E são eles que estão produzindo esse tipo de estudo, e eu acho que vai contribuir muito, muito, muito para o desenvolvimento do mercado financeiro, do mercado de valores imobiliários. Eu agradeço a todos e passo para se a Nil ou a Gabriela quiserem falar alguma coisa, mas parabéns pela organização, parabéns pela publicação do documento. Eu acho que o Lab foi uma das grandes iniciativas que a CVM fez nesses últimos 6 anos já. Então, podemos encerrar por aqui, pessoal? Não sei, não teremos perguntas? Não tem. Tem algumas perguntas aqui? Não chegou pergunta no Q&A nem no chat, mas, Casara, se você tiver alguma pergunta... Bom, vocês já cobriram quase todas as minhas dúvidas. Eu não sei se, falando particularmente da CVM, vocês acham que alguma iniciativa nossa aqui poderia ajudar a fomentar esse tipo de solução? Aí eu estou falando, se vocês já examinaram algum tipo de impedimento normativo que a gente tem que podia ser endereçado em um possível sandbox no futuro. O que vocês podem dizer quanto a isso? Todo mundo em silêncio, pensando como é que faz os pedidos, né, Courtney? Eu deixo essa para o Bernardo, né? Puxar a fila aqui dos pedidos doces.
Bernardo representando a indústria cripto, a gente aqui do Lab, deixa ele falar. Oi, gente. Obrigado aí. Não, acho que todas as frentes de trabalho, como nós temos aqui, né, ele possui um grande potencial de popularizarmos ainda mais, né? Toda a tecnologia e infraestrutura de criptoativos que nós temos hoje. Hoje de fato, é uma escala grande que nós temos no Brasil, nós temos uma inclusão muito grande, né? Nós temos um processo interno muito grande de adoção de cripto. Então, todas as ações que estão relacionadas, inclusive aqui, com a nossa frente de identidade digital, pode ajudar ainda mais a impulsionar frentes e mitigar problemas ou mitigar grandes questões que hoje envolvem não só a indústria de cripto, mas também a indústria financeira no geral. De fato, o ID digital, né, ele é um passo importante para todos nós se nós quisermos ter cada vez uma sociedade mais digital, mais inoperável. Cândler, me ajuda nessa palavra, por favor. Eu nunca consigo falar Inoperável. inoperável, né? Então, de fato, cada vez mais a gente está discutir, falar, estudar sobre identidade digital, assim como infraestrutura de mercado e as duas próximas frentes, de fato, vai trazer aqui uma evolução muito grande para as discussões que em breve nós teremos, tanto no mercado de capitais quanto no mercado financeiro. Eu acho importante sempre ressaltar, acho que a segunda fase desse trabalho, né? Esse trabalho aqui, o primeiro é a parte teórica, é a parte de estudos, né? É a parte justamente de estudos de use case, mas nós teremos uma segunda fase, que é justamente a prototipação desse trabalho, é justamente a prototipação desse estudo, pensando justamente em colocá-lo em produção em um ambiente de teste. Então, eu acho E que é, essa segunda fase é a segunda fase mais aguardada, né, Paloma? e é nessa fase, Bernardo e Casara, que a gente deve conseguir identificar de forma objetiva se tem algum gargalo regulatório e até responder a pergunta que o Freitas mandou aqui no chat da gente, de quem que é o responsável por ser o governante. Como que é o potencial modelo de negócio, considerando os custos das empresas para armazenamento e qualidade dos dados dos indivíduos? Então, acho que quando a gente começa a colocar a mão na massa para desenhar o nosso caso de uso, o nosso piloto, a gente vai responder a gente espera responder todas essas perguntas de forma muito mais objetiva e muito mais concreta, né, Bernardo, pessoal? De fato, estamos bem ansiosos, né, pela segunda fase, né, Cândler? Cândler não Porque consegue passar um dia assim. hoje, se a gente tentar responder, seria um chute. Mas, viu, Paulo, uma coisa que eu acho que... Pode chutar também. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, Freitas, dentro desse contexto a gente colocar é o seguinte, o que o CPQD acredita, tá? E que a gente, nesse estudo, nós estamos vendo. A identidade descentralizada, ela desbloqueia novos modelos de negócio, tá? Principalmente para aqueles que estão testando e validando essas informações, que você, como você bem disse, tem um custo, né? Para esses identity providers, esses trust providers, que são aqueles que atestam que o dado de fato pertence àquela pessoa e emite esse dado para que essa pessoa possa reutilizá-lo. Nesse modelo, nós acreditamos na geração de receitas para o emissor. Tá? Uma vez que essas credenciais são utilizadas com o verificador, traz valor para os verificadores, como, por exemplo, evitando o chargeback de fraude, né, por problemas na identidade, etc. Existe um modelo de remuneração para esses emissores. Tá? Nós acreditamos nisso. Sobre a questão desse role de governante, no momento atual, né, porque o ideal é você ter um modelo regulatório, de uma identidade fundacional básica, como a Europa está colocando, mas olhando agora, isso ainda é H3, eles tem uma certa distância, né? Vamos dar uma olhada para o momento atual que nós estamos. A gente acredita muito na questão de MVP de ecossistemas. Tá? Então, você vai ter redes ali, ecossistemas formados por alguns poucos bons emissores e vários verificadores, e as pessoas, né, que são os detentores. E dentro desse ecossistema, que é um ecossistema mínimo, vai estar muito claro e pré-estabelecido quais são os objetivos do uso dessa identidade e o que você quer resolver. Se é questão de fraude, um QIC hiperrealista, o que você está querendo prover com isso, tá? E aí vai haver um comitê para você governar ali aquele ecossistema mínimo, tá?
Eu acho que esses são os próximos passos que nós veremos para chegar nos large scale pilots, lá que a Teca colocou, tá bom? Então, são coisas bem predefinidas, mas tem que ter esses modelos de negócio para a coisa parar em pé, tá? Não sei se ficou claro ali, mas é a visão que eu tenho ali para médio prazo do que vai acontecer das aplicações com identidade descentralizada. Eu atendendo o cliente Freitas, eu diria que tem um desenho bem sui generis, e a gente está vendo muito isso aqui no mercado brasileiro. A gente nunca conseguiu desenhar uma rede, né? A gente desenhou a rede nacional e a rede sempre teve polos centralizadores, né? E não no sentido pernicioso da palavra, mas no sentido bom. A gente tem a CIP, que é uma câmara, né, de pagamento, a gente tem a B3, que é a nossa representante exclusiva do mercado de securities, e, como o Fernando falou, com esse desenho que a gente está vendo na Europa agora, muito mais voltado para redes, talvez esses modelos de negócio fiquem mais claros. O que a gente tem visto em clientes, principalmente clientes transnacionais, né, os grandes bancos que têm operações intercontinentais, é que eles estão aprendendo a desenhar essas redes e a operar essas redes. Então, tradicionalmente, e um exemplo muito comum no mercado financeiro é a Swift. A Swift é uma rede que tem 10 mil bancos como sócios. Alguns bancos estão olhando que, em termos de negócio digital, o mundo ideal seria talvez eles serem operadores de uma grande rede dessas, muito mais do que no contexto de modelo de negócio do que da garantia da governança. E também acompanhando os movimentos mundiais, é muito mais do que a gente vê no World Economic Forum, a gente vê a tendência de se criar um organismo mundial, como hoje é o Web3C para a web, que governe esses padrões tecnológicos, né, Web3C, ISO, alguma coisa dessas, e algum outro fórum, que pode ser a ONU, que governe a questão geral da governança das identidades. Com a transnacionalidade, principalmente no mundo pós-pandemia, tendo virado regra, né, essa questão de você ter os grandes polos de transnacionalidade, como a Comunidade Econômica Europeia, o Mercosul querendo fazer a mesma coisa, o mercado asiático também se transformando nesse mundo. No H10, se a gente pode projetar isso, a gente vai ter que ter uma maneira única de fazer interoperabilidade entre todas as identidades soberanas, de cada país. E esse problema começa a se desenhar para um órgão mundial. De termos pragmáticos, e aí pensando no Brasil com a nossa rede de real digital, que já tem prazo para 2024, acho que mais uma vez a gente vai ter que criar soluções nacionais muito rápido. Por uma questão familiar, tive que fazer uma operação outro dia num cartório no meu país de residência, que é a Bahia, e eu fiquei impressionado como você já consegue fazer tudo eletronicamente no sistema que o nosso sistema notariado criou. Então, acho que a gente vai, como sempre, criar uma infraestrutura nacional. A gente já tem isso na Receita Federal, já tem isso no TSE, já tem isso em outros serviços públicos, ou seja, a governança do Estado, com a disponibilização desses serviços via entidades privadas, né? Curiosamente, até ontem eu estava falando isso. Tem um cliente, eu acho que bancos, naturalmente, pela questão da lei do sigilo bancário e pela questão de já tratarem a confidencialidade dos indivíduos, tendem a ser um portador do centro desse negócio, de, olha, confia em mim, na minha identidade, na minha credibilidade e nos meus dados que suportam essa credibilidade. Mas essa é uma aposta pessoal minha, né? Não é uma opinião nunca jamais da firma, é uma tendência que eu observo e uma tendência muito específica do Brasil. Se eu tivesse que confiar em alguém para ter esses dados e para ser o garantidor desses meus atributos, com certeza seria um banco como já é hoje para o meu sistema de crédito. Tá bom, Courtney, pessoal. Só queria aproveitar aqui para agradecer todas as pessoas que ajudaram e contribuíram nas discussões, contribuíram nos papers, galerinha do Lab, que organiza tudo. Eles geralmente ficam mais nos bastidores, não aparecem aqui as meninas, mas Enilce e Gabriela, muito obrigada. Toda a organização. E Casara, fica a palavra contigo, a gente já estourou o tempo. Estouramos, não, só agradecendo mesmo essa equipe aqui do Lab, dos colaboradores, dos panelistas, não tem como dar uma nota, porque tipo, é muito para cima de 10. Então, obrigado de novo e eu espero vocês na próxima. Fechado. Valeu, gente. Muito obrigado, hein? Tchau, Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Parabéns pelo evento. Tchau. Parabéns. Tchau, tchau. Muitíssimo obrigado a todos. Um ótimo dia.